pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando a todos que acessando desenhoartistico.net você pode conhecer aí o meu curso que eu desenvolvi focado especificamente nessa parte de sombreamento, como pintar e finalizar os seus desenhos. E além de um curso completo com 4 módulos no qual vocês vão dominar as noções de luz e sombra, cores e também conteúdos mais complexos como texturização, fundos, vocês também vão ter aí de presente 3 módulos bônus. E a gente tem uma aula inteirinha, super longa, de quase 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, só sobre tinta acrílica. Então se você tem interesse nesse material, dá uma chance lá pra gente, acessa desenhoartistico.net. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar lá no chat com o nosso suporte e eu espero que ajude vocês aí a aprender melhor aí como colorir os seus desenhos e até se profissionalizar como um artista. Então, antes de mais nada, minha primeira dica é, se você quer pintar com tinta acrílica em papel, na verdade, se você quer pintar com qualquer tinta em papel, você vai precisar de um papel um pouquinho mais resistente. Isso porque quando a gente tá mexendo com tinta, a gente tá mexendo com uma técnica molhada, então a gente vai ter ali realmente muita água, coisa e tal. E se você tiver um papel muito fininho, você vai simplesmente destruir as fibras do seu papel trabalhando com uma tinta em cima e você vai ter aquele papel todo envergado e todo enrugado e a gente não quer esse resultado no nosso trabalho. O ideal, se você vai mexer com tinta, é 300 gramas por metro quadrado ou mais. Mas é possível algumas tintas você trabalhar com um pouquinho menos do que isso. Lembrando que quanto mais fino o seu papel, maior a chance dele envergar. Então se você quer estar aí na certeza, usa pelo menos uns 300 gramas. Uma das vantagens da tinta acrílica é que, por ser uma tinta muito plástica, ela adere a muitas superfícies diferentes. Se a gente comparar, por exemplo, com aquarela, para você trabalhar bem com aquarela, você precisa de um papel específico para aquarela, porque a aquarela é uma tinta super enjoada. Mas a acrílica não, você pode pintar e ela aceita em quase qualquer superfície, então você pode usar aí um papel mais barato, você não precisa investir em um bloco específico para isso, igual você teria que investir como, por exemplo, uma aquarela ou uma guache. Eu particularmente gosto muito de usar coisas mais resistentes, tipo papelão. Eu uso muito papelão Paraná para pintar com tinta acrílica. Você compra o papelão Paraná em papelarias, obviamente ele é um pouquinho mais caro do que um papel comum, mas você tem aí toda a resistência necessária e ele não vai ter nenhum problema em envergar aí o seu desenho, amassar, essas coisas. Se você não sabe o que é um papelão Paraná, ele é basicamente aquele papelão que vem no fundo dos nossos blocos de desenho, sabe? Se você ir na papelaria, você consegue comprar ele, né, numa chapa grandona que você pode cortar aí do tamanho que você quiser as suas pinturas. Quando você for comprar aí as suas tintas, se você tá começando, ainda não tem muita experiência, você pode comprar aqui as nossas marcas nacionais, que a gente tem marcas nacionais que dão muito bem pro gasto aí. Eu gosto bastante da Corfix especificamente, isso não é uma propaganda paga, eu tô falando porque realmente é a tinta que eu uso e ela é relativamente barata e dá um resultado bacana. É claro que eu poderia investir em uma tinta acrílica profissional, tal, se você for focar especificamente nesse material, é interessante mais pra frente você investir em uma tinta de qualidade superior, mas como não é o meu foco acrílica, eu acabo ficando realmente nas marcas nacionais, especificamente a Corfix. E já vieram me perguntar se existe alguma diferença entre a tinta que vem no pote, assim, daquelas tintas que vem em um tubinho. E não, gente, é exatamente a mesma tinta, a única diferença é a quantidade que vem. Eu sempre compro tinta acrílica nesses potes porque, além de pintar no papel, eu também pinto em telas, né, em superfícies maiores, eu acabo gastando muito mais tinta. Mas se você vai pintar aí em papel, provavelmente você vai fazer uns trabalhos menores, então eu recomendo que você compre aqueles tubinhos menores, né, porque você não vai conseguir vencer uma quantidade dessa de tinta se você vai fazer só pinturas pequenas. Vocês podem comprar aquele menor tubinho possível de cada tinta que vocês forem investir, mas eu recomendo que vocês comprem um tubinho um pouquinho maior do branco, porque o branco a gente usa muito.
Eu mesmo que compro de pote, esse aqui é de 250, que é o que eu compro a maior parte das cores. E daí o branco eu costumo comprar um que é de 500, que é o dobro disso aqui, porque realmente gasta bastante. E para economizar, como você compra, né, cada um dos seus tubinhos, eu costumo comprar só as cores primárias. Se você tiver aí algum conhecimento sobre mistura de cores, você pode economizar na hora de comprar os seus materiais. Compra aí só vermelho, amarelo, azul, magenta, preto e branco é o que eu faço, as cores que eu opto por comprar. E aí você consegue misturar para conseguir todos os outros tons aí que você precisa, e é exatamente por isso que eu uso muito branco. Porque quando você vai misturar, você acaba utilizando bastante branco. E agora eu vou demonstrar um pouquinho pra vocês como funciona o meu processo pintando com acrílica. Lembrando que é a forma como funciona pra mim, não é necessariamente a forma que vai ser a correta ou que vai funcionar pra todo mundo. Mas eu espero aí que esclareça alguns pontos. Vamos lá! Pra demonstração de hoje eu vou estar usando papelão Paraná comum. Vou estar usando uns pincéis mais macios, esses do cabo mais escuro. E as tintas que eu vou usar são as tintas acrílicas da Corfix. Quando eu trabalho com acrílica, eu geralmente costumo buscar alguns resultados mais gráficos, ao invés de tentar buscar uma coisa mais realista, com degradês mais suaves. Porque quando eu não estou trabalhando com o meu principal material, eu gosto mais de respeitar as características do material que eu estou usando. E a acrílica, ela é especialmente boa para fazer esses resultados mais gráficos, mais marcados e com pouco degradê, porque ela seca muito rápido, então fica um pouquinho difícil de você fazer degradês muito suaves. É possível, inclusive, eu vou demonstrar aqui pra vocês o meu processo. Isso não significa que seja a única forma ou a forma correta de trabalhar. Antes de efetivamente vir aplicando o meu tom base, eu vou passar uma tinta um pouquinho mais escura aqui para marcar alguns detalhes que eu fico com medo de acabar escondendo, né, quando eu passar aqui a minha primeira camada de tinta. Então, sobrancelhas são coisinhas pequenas assim, mas que eu acho legal manter aqui o rascunho, porque apesar dela ter uma característica opaca, a acrílica não é 100% opaca, então eu provavelmente não vou perder aqui esse traço feito em preto, porque o preto é uma cor bastante intensa. E agora sim eu vou vir cobrindo aqui toda a área, né, da pele, no caso, com o meu tom base, né? Esse personagem aqui, ele tem uma pele que é cinza, meio arroxeada, mas eu vou começar com um cinza bem básico aqui. E depois, né, a gente vai vir cobrindo com mais camadas, tanto de sombra, tanto de luz. Passei o tom base da pele, eu fiz o narizinho dele um pouquinho mais arroxeado, porque eu quero fazer um efeitinho depois. E agora eu vou vir com um pincel um pouquinho mais fino e eu vou começar a colocar aqui as minhas áreas de sombra. Mia, não sei onde que eu tenho que colocar as áreas de luz, onde que eu tenho que colocar as áreas de sombra. Isso, pessoal, não é técnica de acrílica, não adianta vocês dominarem a aplicação do material se vocês não entendem aí de fundamentos do desenho. Então, se você quer saber onde exatamente você tem que aplicar luz, onde você tem que aplicar sombra, você precisa entender de fundamentos de luz e sombra. E isso, obviamente, não dá para absorver tudo em um único vídeo. E é por isso, gente, que eu desenvolvi o curso desenhoartistico.net, que ele é inteirinho focado nessa parte de pintura, sombreamento, para vocês entenderem cores, luz e sombra e tudo mais. Então eu te convido a acessar desenhoartistico.net, e se você tem essa dificuldade de saber onde colocar a luz, onde saber onde colocar a sombra, a gente tem um módulo inteirinho com 7 aulas para vocês entenderem tudinho que vocês precisam saber sobre luz e sombra. E agora eu vou começar a misturar meus tons para tonalidades mais claras e eu vou vir aplicando as minhas áreas de luz. Como a tinta acrílica ela tem essa característica de ter um pouquinho de opacidade, você consegue passar uma cor clara em cima de uma cor escura e cobrir. Às vezes pode ser que você precise de mais de uma camada para chegar na tonalidade que você precisa, mas dá sim para cobrir.
E com isso, a pintura do rostinho dele tá pronta. Aqui pra frente eu vou aplicar a mesma lógica para pintar todos os outros elementos aqui, cabelo, roupa, etc. Aplico uma tonalidade média para eu trabalhar depois para cima e para baixo, depois eu venho trazendo as tonalidades mais escuras e depois as tonalidades mais claras. Aplicando isso tudo a partir de conhecimentos básicos aqui, né, de luz e sombra, até a gente terminar aqui. Vamos lá! Então tá pronta a nossa pinturinha. As técnicas de aplicação que eu passei aqui pra vocês e essa lógica de cor base, sombras e luz, vocês também podem usar em outros suportes, não precisa ser exclusivamente o papel. Também vai funcionar se você estiver trabalhando em tela ou em qualquer outra superfície que aceite a tinta acrílica. Lembrando que tinta acrílica é uma tinta bastante versátil e ela vai aceitar vários suportes. Não só o papel, mas tela, também vai conseguir trabalhar em cima de madeira, tecido e vários outros aí. Então experimente bastante com acrílica, porque ela tem essa característica versátil que pode ajudar bastante vocês. E aqui pra frente, gente, é vocês treinarem. Então comprem as suas tintas, experimentem, tentem fazer aí. Vejam o jeito que funciona pro trabalho de vocês, pro estilo de vocês, e daí pra frente é realmente aplicação básica de fundamentos de luz e sombra, teoria da cor, etc e tal. Se você não tem aí esse conhecimento ainda de fundamentos de sombreado, de cor, lá no nosso curso desenhoartístico.net, ele foi inteirinho pensado a partir de fundamentos para ser um curso que funciona independente de qual é o seu estilo de desenho, de qual é o assunto que você gosta e até mesmo de qual é o material que você quer pintar. Então vai funcionar para você se você pinta com tinta acrílica, mas vai funcionar para você com qualquer outra técnica que você goste de usar. Então acessa lá, gente, desenhoartístico.net, dá uma olhada nos nossos módulos, dá uma olhada nas nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um chat lá no nosso site para vocês entrarem em contato com o suporte do nosso site. A gente tem uma equipe pronta para te atender e por hora eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo a todos e até lá!